transformar problemas em oportunidades. Mães, elas sabem transformar problemas em oportunidades. Já viu o filho brigando e tal? Chega lá diante da mãe, fica esperando uma resposta, uma solução. Não é isso? Então, mães têm essa capacidade, Deus deu essa capacidade a vocês, em transformar problemas em oportunidades. É interessante que Deus compara o amor de mãe ao seu próprio amor. Está lá em Isaías 49:15, eu até falei sobre isso hoje. Pode uma mulher se esquecer do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta aqui. Tá? Deus está fazendo essa pergunta a Isaías, falando do povo dele. Isaías está perguntando, o Senhor se esqueceu de nós. E aí Deus responde assim, pode uma mãe se esquecer do filho que mamou no seu peito? Pode uma mãe se esquecer do filho que ela carregou no seu ventre? Qual que é a resposta, amado? Não, jamais. Por pior que seja o filho, ou por pior que seja a mãe. Eu espero que aqui não tenha nenhum pior, mas só tenha melhor. Tá? Mas o texto, o próprio Deus responde, mas ainda que, se alguma mãe se esquecer, eu jamais me esquecerei de vocês. Olha que coisa. Porque ele está falando que uma mãe jamais vai esquecer do filho. Então eu também não. E esse texto aqui de Êxodo capítulo 2 nos mostra uma mãe aflita, porque havia um decreto real, uma perseguição, mas ela sabia que deveria deixar ele ir. Diz o texto que ela escondeu ele por 3 meses, mesmo em tenra idade. O que nos revela aí é que esta mãe confiava na providência divina, confiava na boa mão do Senhor, conduzindo a história da sua vida, a história da vida do seu filho, a história do povo de Israel, a história do povo egípcio. Ela confiava que Deus estava à frente daquele negócio. Ela não sabia o final da história, mas ela confiava. Essa mãe percebeu que o problema da chegada do seu filho não era apenas uma questão conjuntural, que eu já falei aqui. Não era simplesmente ter uma boa babá porque eu preciso trabalhar, não é ter a melhor babá porque precisa cuidar do meu filho, não é porque ele precisa estudar na melhor escola, não é porque ele precisa morar num bairro melhor, porque é um bairro mais seguro, mais protegido, com mais conforto, não é porque ele precisa ter o melhor médico da cidade. Mas aqui, Jocobede estava preocupada com a questão de vida ou morte. Ela viu os problemas como uma oportunidade de se derramar diante de Deus, de planejar, de confiar, de entender que Deus está no controle da história. O sofrimento, então, pavimentou o caminho de esperança para confiar na providência divina. Então, transformou a necessidade em oportunidade. Primeiro, de confiar em Deus e se prostrar diante dele. Transformou o problema em um altar de adoração. Na presença de Deus, ela estabeleceu estratégias que gerariam vida. Deus, às vezes, amados, faz isso com a gente. Ele adia soluções das nossas dificuldades, dos nossos problemas, para que nós nos prostremos diante dele, para que a nossa fé se fortaleça, para que entendamos que ele é que é o dono da história. Ele. Quando oramos, amados, o céu se abre. Quando oramos, a nossa mente contempla coisas que ainda não foram reveladas.
A oração, amados, pavimenta o caminho. A oração traz oportunidades. Então seja uma mãe, seja um pai cristão intercessor. Mães que oram, descansam, confiam, esperam sempre o melhor de Deus para os seus filhos.